Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar para vocês quais foram os 10 escritores que receberam o Nobel de Literatura e que eu já li, já conheci a escrita deles. Eu não tenho o costume de acompanhar, de saber muito sobre o que está rolando nessas premiações, né, enfim, nesses eventos literários, mas eu acho que é inevitável que nós, leitores, tenhamos mais curiosidade para conhecer esses escritores, né, afinal, se eles venceram o Nobel, se eles receberam essa premiação, é por algum motivo. Até parece que tá tendo um burburinho de que o Murakami tá para vencer, né, é um escritor que eu quero muito conhecer a escrita, tenho aqui na estante do que eu falo quando falo de corrida, provavelmente vai ser a minha primeira leitura dele, mas de qualquer forma vamos aos 10 escritores que eu já li dessa lista, e tem vários outros que estão aqui na minha estante esperando a oportunidade deles. Vale dizer que o Nobel começou a ser concedido em 1901 e é sempre para escritor vivo, né? Então é óbvio que a gente tem muito escritor aí que não venceu, que não recebeu e que são escritores maravilhosos também. De qualquer forma, o primeiro escritor que venceu o Nobel que eu já li foi Thomas Mann, que venceu em 1929 e trouxe aqui A Morte em Veneza e Tony Kruger, que foram as minhas leituras mais recentes desse escritor, mas eu também já li Os Buddenbrook, que foi um livro que não funcionou muito bem pra mim, mas assim, eu li em 2020, lá no início da minha jornada de leitura de clássicos, e Thomas Mann, assim, eu acho que não é um escritor muito bom para você começar a ler clássicos, porque ele tem uma densidade narrativa bem grande, e as novelas também são mais acessíveis até do que esses calhamaços nesses novelões. Eu tenho aqui na estante A Montanha Mágica e Dr. Fausto, com certeza serão livros que lerei durante a minha vida, e eu consegui também perder um pouco do receio de ler e dessa dificuldade toda que eu tive lá com os Buddenbrook em 2020, lendo essas duas novelas aqui que eu adorei. Inclusive tem resenha aqui no canal para A Morte em Veneza, e eu falo um pouco mais sobre a minha experiência com o Mann num vídeo específico que eu gravei depois de terminar Tony Kruger. Então eu já falei um pouquinho sobre a minha experiência com ele por aqui. Mas enfim, é um ótimo escritor, né? Escritor alemão que venceu em 29. Agora a gente dá um baita salto temporal, porque o próximo escritor é de 1952, que foi François Mauriac, francês, que escreveu este livrinho aqui, que também tem resenha aqui no canal, e esse livro me arrebatou, foi uma das minhas melhores leituras de 2025, que tem este nome difícil de falar, que é Thérèse de Querot, enfim. Não falarei mais uma vez esse nome, porque toda vez que eu falo, alguém vai vir me corrigir, eu já sei disso. De qualquer forma, é um livraço. Esse aqui é um escritor católico que tem muito do seu catolicismo nas obras, porque ele vai tratar sobre pecado, culpa, redenção. Não é diferente neste caso aqui, nesse livro aqui. Eu tenho também dele na estante o Nó de Víboras, que eu quero muito ler, mas eu tô com aquele receio, sabe, de já esgotar um escritor que você gostou demais. Esse livro aqui me ecoou bastante Dostoiévski, que tem uma escrita bonita, uma escrita envolvente e um formato de livro assim bem diferente também. Foi de fato algo que me marcou muito nas minhas leituras desse ano. Acredito que vai estar aí no pódio de melhores leituras de 2025. Também tem resenha completa caso vocês queiram assistir. Já em 1954, quem venceu o Nobel foi o nosso queridíssimo Ernest Hemingway, autor de O Velho e o Mar. Eu já li alguns livros do Hemingway e, curiosamente, acho que eu nunca resenhei o livro dele aqui, tá na hora, né? Mas eu já li O Sol Também Se Levanta, já li Adeus às Armas, já li e reli O Velho e o Mar. Paris é uma Festa. Paris é uma Festa tem resenha, é verdade, bem lembrado. Então eu já fiz várias leituras e já fiz resenha para Hemingway aqui. Ele é um escritor americano que tem uma escrita muito direta e, ao mesmo tempo, ela é reflexiva, só que ela é reflexiva naquilo que não está escrito. Essa é uma característica interessantíssima de Hemingway, porque ele escreve de um jeito bonito e de um jeito que faz você pensar, mas aquilo que você vai refletir, aquilo que ele quer mesmo trazer no seu âmago não está escrito. Isso é uma característica do Hemingway mesmo, ele falava que não tinha simbolismo nas suas obras, as suas histórias eram aquilo lá mesmo, mas a gente consegue sim ver várias camadas e ver muita beleza também nas histórias escritas pelo Hemingway, como é o caso de O Velho Mar, que eu já recomendei inúmeras vezes aqui no canal, em várias listas, porque eu acho que é um ótimo livro para conhecer a escrita de Hemingway e também para se aventurar aí nos clássicos da literatura. De 1957 temos Albert Camus, o escritor filósofo, né, que sempre vai trazer filosofia nas suas obras. Trouxe aqui A Peste dele como representante, que é um livro que tem resenha aqui no canal, inclusive, uma resenha que eu gostei de trazer uma parte um pouco mais filosófica. Esse é um livro que se passa aí justamente, né, numa pandemia, então quem leu
na nossa pandemia mais recente, viu muita coisa que de fato acontece, que está aqui representado no livro, mas é um livro que também representa a invasão dos alemães na França, né? Então tem toda uma simbologia que eu não trouxe no meu vídeo, na verdade, porque eu já tinha visto em outros lugares, eu trouxe mais o aspecto filosófico mesmo do Camus, mas eu gostei bastante de A Peste. Eu já li O Estrangeiro dele também, eu confesso que eu senti que esperava mais daquele livro, talvez por ter lido A Peste antes. É um livro muito simbólico e é essencial ter no repertório literário, né? Mas eu confesso que eu gostei mais de A Peste, tem muita reflexão interessante aqui, personagens mais desenvolvidos, claro, né? Então tem toda essa ideia do absurdismo tratada de uma forma um pouquinho mais profunda, né? Um pouco mais debatida, na minha opinião, aqui em A Peste. Em 1958 temos Um Russo, que é um livrão, um livro difícil de ler, eu acho que eu posso classificá-lo aí entre os livros difíceis que eu já venci. Estou falando de Doutor Zhivago, do escritor russo Boris Pasternak, que recebeu o Nobel, foi em 1958, e os livros russos que venceram o Nobel sempre têm aí as suas questões, né? Porque tanto o caso deste autor, como o caso do próximo autor russo que eu já li, que venceu o Nobel, foram escritores perseguidos politicamente, que tiveram a sua dificuldade de receber o prêmio. E aqui a gente tem uma crítica também, né, ao período do Stalin, então tem esse contexto. Mas aqui a gente tem uma quantidade absurda de personagens. E se você não presta atenção, não faz uma lista, eu fiz uma baita de uma lista de personagens aqui no livro, você com certeza vai se perder, porque é muita coisa. Só que é um livro, assim, com uma descrição tão bonita, você passa por várias partes ali da Rússia, e é um livro também que tem esses personagens marcantes, como é o caso aí do próprio Doutor Zhivago, né, e da Lara também, que é uma personagem que deu nome a muitas pessoas aí, acho que por conta do filme também, né, que é um filme marcante de Doutor Zhivago. Tem resenha completa da época que eu li esse livro. É um livro que vale o esforço, eu acho que ele recompensa o leitor. Tem aí suas falhas, digamos assim, até porque é um livro escrito por um poeta, né, então tem muita poesia aqui também e personagens um pouco desconexos, assim, em alguns momentos, mas é um livro muito, muito bonito que eu recomendo bastante. Em 1970, outro russo da lista, então, que venceu o Nobel que eu li, foi Alexander Solzhenitsyn, com o seu Arquipélago Gulag aqui, né, que é um livraço, também tem vídeo aqui no canal. E o Solzhenitsyn, ele ganhou mais no contexto de ter publicado Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, um livro que infelizmente é muito esgotado aqui no Brasil. Por favor, editoras, tragam esse livro pra gente ler, porque esse livro sim é considerado ficção mesmo, né, porque ele vai contar a história de Um Dia na Vida, de Ivan Denisovich, só que Ivan está preso num gulag. Então tem todo o contexto político, teve toda a perseguição por conta desses escritos, e aqui a gente tem mais uma reunião de relatos que o próprio Solzhenitsyn vai colher, ou que ele mesmo presencia. Então aqui é um livro um pouco mais puxado para não ficção, apesar de ser considerado um experimento literário aqui. De qualquer forma, é um escritor essencial, e esse livro aqui é essencial, acho que todo mundo deveria ler uma vez na vida. Leia Arquipélago Gulag, já li e reli, por isso que tem resenha aqui no canal também. Em 1982, estamos aqui na América Latina com Gabriel Garcia Marques. Eu li dele Crônica de uma Morte Anunciada, outro livro que tem resenha no canal, vocês estão vendo aí que tem muita resenha para vocês assistirem a partir deste vídeo, vou deixar tudo aqui na descrição. E eu gostei desse livro, eu confesso que eu comecei a ler umas 3 vezes, assim, até engatar de fato, não tava gostando muito do ritmo nas outras tentativas, mas eu li no início desse ano e fiz o vídeo logo depois. Foi uma leitura interessante, assim, porque eu vi algumas camadas que dá pra gente explorar a partir da leitura aqui. Basicamente, a gente tem um homem que desde a primeira linha do livro a gente sabe que vai ser morto, né? Morte anunciada, e todo mundo ali ao redor sabe, e a gente vai entendendo o contexto, né, e fica com essa agonia, essa ânsia de tentar salvar essa pessoa, porque todo mundo sabe que ele vai ser assassinado, menos ele. Então é um livro um pouco agoniante, mas a escrita tem uma narrativa assim meio jornalística, meio de reportagem, então é interessante neste ponto, e pretendo ler outras obras do Gabo também. 100 Anos de Solidão tá aí meio que na lista, me sondando, mas não tô com muita vontade de ler ele no momento. Tenho aqui também O Amor nos Tempos do Cólera, livro que eu recebi de presente, que foi bastante elogiado também. Tenho Relatos de um Náufrago, que é um livro que também me interessa. Enfim, temos aí Gabo na lista de autores lidos e que venceram o Prêmio Nobel.
Em 1983, um ano depois, quem venceu foi um autor que escreveu um dos meus livros preferidos, um livro curtinho e tão cheio de camadas, tão profundo, que eu gosto tanto, que é Senhor das Moscas. Então estamos falando de William Golding, que também escreveu outras obras. Eu tenho aqui o Ritos de Passagem dele. Tô sempre adiando as leituras de Golding, porque é outro daqueles escritores que eu fico... Ah, mas eu já vou esgotar todos os livros dele, eu quero ler mais pro resto da minha vida. Esse já foi um livro lido e relido também, tem resenha completa no canal. Foi uma das primeiras resenhas que fiz aqui no canal, que eu já refiz na minha releitura. Eu gosto demais aqui dessa história, uma premissa tão simples, né? Meninos de mais ou menos 6 a 12 anos que ficam perdidos sozinhos numa ilha sem nenhum adulto. O que vai acontecer? Responda a essa pergunta e depois leia este livro para você ter aí uma perspectiva bem interessante, pesada, também bem profunda sobre este tema. Em 1998, um ano depois do meu nascimento, quem ganhou o Nobel de Literatura foi José Saramago, escritor português. Eu li este livrinho aqui dele, né, que é um conto, né? O Conto da Ilha Desconhecida, como diz o próprio nome. E foi o meu primeiro contato com o Saramago já faz um tempo. Eu não gostei muito dessa ideia de você não ter nenhuma pontuação, de ter uma bagunça aqui na narrativa. Não sei se eu vou curtir muito os outros livros dele, mas tem muito livro dele com premissas que me atraem bastante. Então, Ensaio sobre a Cegueira, enfim, tenho bastante vontade de ler esse livro. E não sei, eu pretendo dar mais chances aí ao Saramago, apesar dessa primeira tentativa não ter sido muito bem sucedida. Foi o livro que eu li, e achei interessante a premissa, mas não curti muito o estilo aí, não me adaptei muito ao estilo de Saramago. Sei que é o escritor preferido de muitas pessoas também, né? Contem aí já nos comentários se vocês já leram, se vocês gostam ou desgostam. E por fim, o último da lista, 2010, um escritor que faleceu recentemente, inclusive, que é Mário Vargas Llosa. Eu tenho aqui A Civilização do Espetáculo, que é um livro de não ficção dele, né? Eu também tenho A Tentação do Impossível, que é crítica literária, e tenho outro livro de não ficção sobre as opiniões e a forma com que Llosa mudou de lado, politicamente falando, na sua vida. E eu tenho também Travessuras da Menina Mar, que é o livro de ficção dele que mais me interessa para ler. Quero muito ler a ficção dele, assim, porque a não ficção, eu sou apaixonada. Esse aqui é um livro que ficou na minha cabeça por muito tempo, me rendeu muita coisa, texto, vídeo. Eu já trouxe ele pra cá algumas vezes, em algumas conversas literárias que eu fiz aqui no canal. E o Llosa era uma pessoa sem escrúpulos, falava mesmo, não tinha receio de ser cancelado aí, porque ele foi cancelado inúmeras vezes, inclusive. Então, é um autor essencial para a gente conhecer. Nasceu no Peru, né, também considerado aí um escritor latino, apesar de que ele teve também outras nacionalidades, né, mas de qualquer forma também é um autor essencial que eu recomendo bastante, especialmente sua não ficção, que foi o que eu li, afinal, né, A Tentação do Impossível é um livro que ele faz de crítica sobre Os Miseráveis, que é um dos meus livros preferidos da vida, e aquele livro é espetacular. Então, quero muito conhecer também a ficção do Llosa. Já vi alguns comentários sobre Conversa no Catedral, A Festa do Bode, acho também, enfim. Não são histórias, assim, que me atraem tanto, assim, mas eu quero muito conhecer também a ficção desse escritor. Esses foram, então, os vencedores de Nobel de Literatura que eu já li. Deixem aí nos comentários se vocês já leram algum deles, ou quais outros escritores que vocês já leram, se tem apostas aí para o Nobel, se vocês acompanham. Enfim, vamos trocar figurinhas sobre este tema. Se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal, tudo isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.